chuva caía incessante sobre o cemitério da Consolação em São Paulo, formando poças que refletiam o céu cinzento como espelhos escuros. Antônio Silveira, com seu terno impecável e um guarda-chuva preto, caminhava pelo caminho familiar que o levava ao túmulo de Helena, sua esposa falecida há 23 anos. Seus passos, firmes apesar dos seus 65 anos, ecoavam contra o pavimento molhado enquanto segurava um buquê de gardênias brancas, as favoritas dela. Como toda quinta-feira há mais de 2 décadas, Antônio parou diante da lápide de mármore onde se lia Helena Santos Silveira, 1960-2000, amada esposa e anjo eterno. Seus dedos percorreram as letras gravadas, um gesto que havia se tornado ritual, enquanto seus olhos escuros se perdiam nas lembranças. Mais uma quinta-feira, meu amor, murmurou, colocando as flores junto à fotografia emoldurada que adornava a lápide. A empresa continua crescendo. Acabamos de abrir a 5ª filial em Curitiba. Você sempre disse que iríamos longe, não é? O som de um choro infantil interrompeu seu monólogo. A alguns metros de distância, uma jovem mulher lutava para manter o equilíbrio enquanto carregava uma criança pequena que chorava desconsoladamente. Outro menino, apenas mais velho, se agarrava à sua saia encharcada. A cena capturou imediatamente a atenção de Antônio, que observou como a mulher tentava acalmar o pequeno, enquanto procurava algo em sua bolsa desgastada. Sem pensar 2 vezes, Antônio se aproximou deles, estendendo seu guarda-chuva para protegê-los da chuva. "Precisa de ajuda, senhora?" perguntou com voz suave. A mulher levantou o olhar, revelando olhos cor de mel que por um instante o lembraram dolorosamente de Helena. Obrigada", respondeu com voz trêmula. "O Pedro está com fome, mas esqueci a mamadeira em casa. E o Gabriel também precisa comer algo." Antônio notou as olheiras sob seus olhos, a roupa modesta mas limpa e a dignidade com que tentava manter a compostura apesar das circunstâncias. "Me chamo Antônio Silveira", apresentou-se. "Permita-me ajudá-la. Há uma cafeteria próxima daqui onde podemos nos abrigar da chuva." A mulher hesitou por um momento, mas o choro de Pedro se intensificou. "Sou Beatriz", respondeu finalmente. "Beatriz Oliveira, e estes são meus filhos, Pedro e Gabriel." Na cafeteria, enquanto as crianças comiam sanduíches e bebiam chocolate quente, Beatriz explicou que havia perdido seu emprego como secretária há 3 meses e que as coisas tinham sido difíceis desde então. Seu marido os havia abandonado logo após o nascimento de Pedro, deixando-a sozinha com 2 crianças pequenas. Antônio a escutava atentamente, reconhecendo nela uma força semelhante à que havia admirado em Helena. Sem poder evitar, tirou seu talão de cheques e escreveu uma quantia generosa. "Isto é para que possa alimentar seus filhos enquanto encontra um novo trabalho", disse, entregando-lhe o cheque. "E se me permitir, posso fazer algumas ligações. Tenho contatos em várias empresas." Beatriz olhou para o cheque com lágrimas nos olhos. "Senhor Silveira, isto é demais. Não posso aceitar." "Por favor, insisto", respondeu Antônio com um sorriso gentil. "E considere um empréstimo se isso a fizer se sentir melhor. Pode devolver quando sua situação melhorar." O que Antônio não podia imaginar era que esse encontro casual sob a chuva mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, quando retornou ao cemitério para sua 2ª visita semanal, as quintas e domingos eram sagrados, encontrou uma cena que o deixou paralisado. Beatriz estava ajoelhada diante do túmulo de Helena, chorando silenciosamente enquanto acariciava a fotografia com uma familiaridade que o desconcertou. "Beatriz?" Sua voz soou mais áspera do que pretendia. "O que está fazendo aqui?" Ela se sobressaltou, levantando-se rapidamente enquanto enxugava as lágrimas. "Senhor Silveira, eu não esperava encontrá-lo aqui. Este é o túmulo da minha esposa", disse Antônio, sentindo uma estranha opressão no peito. Você a conhecia?" Beatriz pareceu lutar consigo mesma antes de responder. Não diretamente", sussurrou. "Mas há algo que preciso lhe dizer." O vento soprou entre as lápides,
movendo as folhas das árvores e criando sombras dançantes sobre o mármore. Antônio sentiu que o mundo começava a girar mais lentamente enquanto esperava as palavras de Beatriz. Palavras que tinha certeza que mudariam tudo o que acreditava saber sobre sua vida com Helena. Beatriz respirou profundamente antes de falar, suas mãos tremendo enquanto tirava um envelope amarelado de sua bolsa. Há 6 meses, minha mãe adotiva faleceu, começou. Entre seus pertences, encontrei estes documentos. São meus papéis de adoção. Antônio permaneceu em silêncio, observando como Beatriz desdobrava os documentos com cuidado reverencial. Seu coração batia com força, como se pressentisse o que estava por vir. Minha mãe biológica. Beatriz fez uma pausa. Se fixavam na data do documento, 1995, 5 anos antes da morte de Helena. Isso não é possível, murmurou Antônio, pegando os papéis com mãos trêmulas. Helena e eu, nós nunca tivemos filhos. Foi antes, explicou Beatriz suavemente. Antes de ela conhecer o Senhor. Meu pai biológico é Ricardo Mendes. O nome caiu como um raio sobre Antônio. Ricardo Mendes, o melhor amigo de Helena durante sua juventude, que havia desaparecido misteriosamente de suas vidas pouco antes de ele e Helena começarem seu relacionamento. Ricardo? A voz de Antônio soava estranha até para ele mesmo. O mesmo Ricardo que... Sim, confirmou Beatriz. Tenho investigado durante meses, depois de encontrar estes documentos. Procurei em fotografias antigas, registros. Tudo me trouxe até aqui, até elas, até o Senhor. Antônio sentou-se em um banco próximo, sentindo que suas pernas não podiam mais sustentá-lo. 23 anos de visitas ao cemitério, de conversas unilaterais com uma lápide fria, de memórias que acreditava perfeitas. E agora, quanto mais não sabia sobre a mulher que havia amado. Por que decidiu me procurar agora? Perguntou finalmente. Beatriz sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Não foi minha intenção. O encontro de ontem foi uma coincidência, ou talvez o destino. Venho aqui há semanas, tentando encontrar coragem para me aproximar de sua casa, para falar com o Senhor. Mas quando o vi ontem, quando foi tão gentil com meus filhos e comigo, soube que não podia continuar guardando este segredo. Antônio fechou os olhos, recordando cada momento com Helena, buscando sinais que pudesse ter deixado passar. Teria notado alguma vez um olhar perdido, um silêncio longo demais, uma tristeza inexplicável em seus olhos. Há mais, disse Beatriz, tirando outro envelope de sua bolsa. Encontrei estas cartas. Helena, minha mãe, as escreveu para mim, mas nunca as enviou. Acho que o senhor também deveria lê-las. Com mãos trêmulas, Antônio pegou o segundo envelope. Dentro havia várias cartas, todas escritas com a caligrafia elegante e familiar de Helena. Começou a ler a primeira. Minha querida filha, a cada dia que passa carrego comigo o peso de não poder abraçá-la, de não poder vê-la crescer. Seu pai, Ricardo, nunca soube de sua existência, e esse é um segredo que me atormenta tanto quanto tê-la deixado partir. Quando conheci Antônio, encontrei um amor diferente, maduro, que me deu a estabilidade que precisava. Mas você, minha pequena, sempre esteve em meus pensamentos. As palavras ficaram embaçadas enquanto as lágrimas nublavam sua visão. Antônio dobrou a carta cuidadosamente, incapaz de continuar lendo naquele momento. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Beatriz assentiu compreensivamente. Eu entendo. Aqui está meu número de telefone, disse, entregando-lhe um cartão. Quando estiver pronto para conversar, quando quiser saber mais, estarei esperando. Isso. Enquanto observava Beatriz se afastar pelo caminho do cemitério, Antônio voltou-se para o túmulo de Helena. A fotografia que havia olhado durante tantos anos parecia diferente agora, como se os olhos de sua esposa guardassem segredos que apenas começava a descobrir. Naquela noite, na solidão de seu escritório, Antônio tirou uma velha caixa de recordações que guardava em seu armário. Entre fotografias amareladas e cartas de amor, encontrou uma imagem que havia esquecido. Helena e Ricardo,
jovens e sorridentes, no que parecia uma festa universitária. A data no verso, 1994, um ano antes do nascimento de Beatriz. Com mãos trêmulas, pegou seu telefone e discou um número que não havia usado em décadas. Depois de 3 toques, uma voz familiar respondeu. Alô? Ricardo, disse Antônio, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções em seu interior. É Antônio Silveira. No centro de São Paulo, parecia congelada no tempo, com suas mesas de madeira gasta e o aroma de café recém-feito. Antônio chegou primeiro, escolhendo uma mesa afastada junto à janela. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a superfície enquanto esperava. As cartas de Helena guardadas no bolso interno de seu paletó, como um peso que lhe recordava constantemente seu propósito. Quando Ricardo entrou no local, Antônio mal pôde reconhecê-lo. Os anos não haviam sido gentis com seu antigo amigo. Seu cabelo, antes negro como carvão, estava completamente grisalho, e sua figura, outrora atlética, parecia consumida pela doença que Beatriz havia mencionado. Antônio cumprimentou Ricardo, sentando-se com dificuldade. Se passaram muitos anos. 25, para ser exato, respondeu Antônio, observando atentamente o homem à sua frente. Desde que você desapareceu sem explicação. Um silêncio incômodo se instalou entre ambos, enquanto o garçom lhe servia café. Ricardo tomou um gole, como se buscasse forças na bebida quente. Suponho que já conheceu Beatriz, disse finalmente Ricardo, sua voz apenas um sussurro. Você sabia? Perguntou Antônio, tentando controlar a raiva que começava a surgir em seu interior. Todo esse tempo você soube que tinha uma filha com Helena? Ricardo negou com a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Fiquei sabendo há apenas 3 meses, quando Beatriz me encontrou. Foi como se um fantasma do passado tivesse voltado para acertar contas. Antônio tirou as cartas e as colocou sobre a mesa. Helena escreveu estas cartas. Nunca as enviou, mas explicam algumas coisas. Você leu todas? Perguntou Ricardo. Não, só a primeira. Não tive coragem de continuar. Ricardo assentiu compreensivamente. Eu também não consegui ler as que Beatriz me mostrou. É doloroso demais. O que aconteceu realmente entre vocês, Ricardo? Por que Helena nunca me falou sobre isso? O homem mais velho suspirou profundamente antes de começar seu relato. Helena e eu nos conhecemos na faculdade. Foi um amor intenso, apaixonado, mas também imaturo. Quando descobriu que estava grávida, eu estava prestes a ir para Portugal com uma bolsa de estudos. Ela nunca me contou. E você foi embora assim? A incredulidade tingia a voz de Antônio. Fui embora porque ela pediu, respondeu Ricardo com amargura. Ela disse que precisava de tempo, que devíamos nos separar. Eu respeitei sua decisão, pensando que era o melhor para nós dois. Nunca imaginei. Suas palavras foram interrompidas por um ataque de tosse. Antônio notou como suas mãos tremiam ao levar a xícara aos lábios. O que você tem, Ricardo? Perguntou, sua raiva inicial dando lugar à preocupação. Câncer terminal, respondeu com um sorriso triste. Os médicos me dão 6 meses, no máximo. Por isso, quando Beatriz apareceu em minha vida, senti que era uma segunda chance. Uma oportunidade de fazer as coisas direito antes de... Não precisou terminar a frase. Antônio sentiu como seu mundo se transformava novamente. A imagem de Helena, que havia mantido intacta durante tantos anos, se desvanecia para dar lugar a uma realidade mais complexa, mais humana. Há algo mais que você precisa saber, continuou Ricardo, tirando um envelope de seu paletó. Encontrei estas fotografias entre minhas coisas. São de Helena e minhas, mas há uma em particular que você deveria ver. Antônio pegou a fotografia que Ricardo lhe estendia. Nela, Helena sorria para a câmera, segurando um pequeno embrulho envolto em um cobertor rosa. Seus olhos brilhavam com uma mistura de amor e tristeza que partiu seu coração. É a única foto que existe de Helena com Beatriz, explicou Ricardo. Tirei no dia em que ela a deu para a adoção. Ela não sabia que eu estava lá, que a tinha seguido até o hospital. Não tive coragem de me aproximar, de confrontá-la.
E esse tem sido meu maior arrependimento. As palavras de Ricardo ecoaram no silêncio da cafeteria. Antônio contemplou a fotografia, reconhecendo no rosto de Helena uma vulnerabilidade que nunca havia visto durante seu casamento. "Por que você está me contando tudo isso agora?" perguntou finalmente. "Porque Beatriz e seus filhos precisam de uma família", respondeu Ricardo com sinceridade. "Eu não estarei aqui por muito mais tempo. E você é o mais próximo de um pai que Helena teria querido para ela." Naquela noite, depois do encontro com Ricardo, Antônio se fechou em seu escritório. As cartas de Helena jaziam sobre sua escrivaninha de jacarandá, iluminadas pela suave luz do abajur. Com um copo de uísque na mão, finalmente encontrou coragem para continuar lendo. "Minha querida Beatriz, hoje você completa 5 anos, embora eu não possa celebrar com você. Me pergunto se é feliz, se tem uma família que a ama tanto quanto eu teria amado. Antônio e eu estamos casados há 3 anos, e a cada dia que passa, o peso do meu segredo se torna maior. Eu o amo profundamente, mas temo que se ele descobrir a verdade, tudo o que construímos desmorone." Antônio tomou um longo gole antes de continuar com a próxima carta. "Minha pequena, ontem tive um sonho onde te via correr pelo jardim, com seu cabelo negro balançando ao vento, igual ao do seu pai. Ricardo nunca soube de você, e esse é outro peso que carrego em minha consciência. O vi ontem, de longe, em uma cafeteria. Está de visita em São Paulo e parece feliz. Me pergunto se deveria contar a verdade a ele, mas com que direito depois de tantos anos?" As cartas continuavam, cada uma revelando mais camadas da mulher que acreditava conhecer perfeitamente. Helena escrevia sobre seus medos, suas esperanças, seu amor por Antônio e a dor constante de seu segredo. Em uma carta particularmente emotiva, explicava sua decisão. "Querida filha, hoje preciso explicar por que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Quando soube que estava grávida, era jovem e assustada. Ricardo estava prestes a partir para Portugal, e eu não queria ser um obstáculo em seu caminho, mas mais que isso, não me sentia preparada para ser mãe. Meus pais, tão tradicionais e rígidos, jamais teriam aceitado uma gravidez fora do casamento. A adoção parecia a única saída que daria a você uma oportunidade de ter uma vida plena, com uma família que pudesse oferecer tudo o que eu não podia naquele momento. Quando conheci Antônio, encontrei nele uma estabilidade e um amor que me ajudaram a curar. Mas nunca, nem um só dia, deixei de pensar em você. A cada aniversário, cada Natal, cada momento importante, me pergunto como você seria, o que estaria fazendo. Me perdoe por minha covardia, por não procurá-la, por não dizer a verdade às pessoas que amo." As mãos de Antônio tremiam enquanto lia a última carta, datada apenas alguns dias antes do acidente que tirou a vida de Helena. "Minha amada Beatriz, pressinto que o tempo está acabando. Não sei explicar, mas algo em meu coração me diz que devo deixar este testemunho. Antônio tem sido o melhor marido que eu poderia ter desejado, e meu maior remorso é não ter contado a verdade sobre você a ele. Ele tem um coração enorme, e sei que teria amado você como uma filha própria. Se algum dia você encontrar estas cartas, se algum dia conhecer Antônio, por favor, perdoe a nós dois, a mim, por não ter a coragem de criá-la, e a ele, por mantê-lo na ignorância de sua existência. Te amo eternamente, Helena." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Antônio, enquanto dobrava a última carta. Todos esses anos, havia mantido Helena em um pedestal, idealizando-a como a esposa perfeita. Agora, ao descobrir seus medos, suas dúvidas e seus remorsos, a amava ainda mais. Era mais real, mais humana, mais completa em sua imperfeição. Pegou seu telefone e, com dedos trêmulos, discou o número de Beatriz. "Senhor Silveira", respondeu ela ao terceiro toque. "Beatriz, você poderia vir amanhã à minha casa, com as crianças? Acho que é hora de você conhecer a história completa de sua mãe e de eu conhecer melhor minha família." O silêncio do outro lado da linha foi interrompido por um soluço contido. "Sim,
respondeu finalmente Beatriz. Sim, adoraríamos. A mansão de Antônio no Morumbi nunca havia parecido tão viva como naquela manhã de domingo. As risadas de Gabriel e Pedro ecoavam pelos corredores enquanto corriam perseguindo Nina, a velha Golden Retriever que Antônio havia adotado anos atrás para combater sua solidão. Beatriz observava a cena do sofá da sala, segurando uma xícara de chá entre as mãos. Antônio havia disposto sobre a mesa de centro vários álbuns de fotos e uma caixa com recordações de Helena. Ela adorava este jardim, comentou Antônio, apontando para as janelas que davam para o quintal. Passava horas cuidando das rosas. Sempre dizia que cada flor tinha sua própria personalidade. Beatriz sorriu suavemente. Eu também amo jardinagem. Minha mãe adotiva costumava dizer que era um dom natural. Talvez você tenha herdado isso dela, respondeu Antônio, abrindo um dos álbuns. Olhe, estas fotos são de quando Helena era jovem, antes de nos conhecermos. As páginas do álbum revelavam uma Helena radiante, com o cabelo negro caindo em ondas sobre seus ombros e um sorriso que iluminava cada fotografia. Beatriz se inclinou para ver melhor, reconhecendo naqueles traços alguns dos seus próprios. Tenho os olhos dela, murmurou Beatriz, tocando suavemente uma das fotografias. E o sorriso dela, acrescentou Antônio. A primeira vez que te vi no cemitério, algo em você me lembrou dela. Agora entendo por quê. Um estrondo vindo da cozinha interrompeu a conversa. Pedro apareceu na porta, com o rosto coberto de farinha e uma expressão culpada. Pedro, exclamou Beatriz, levantando-se. O que você fez? Queria fazer biscoitos como os da foto, explicou o pequeno, apontando para uma fotografia onde Helena aparecia assando na cozinha. Antônio soltou uma gargalhada, a primeira genuína em muito tempo. Sua avó Helena era famosa por seus biscoitos de chocolate. Que tal eu ensinar a receita para vocês? Os olhos de Pedro se iluminaram. Verdade? Podemos, mãe? Beatriz assentiu, comovida pela forma natural com que Antônio havia usado a palavra avó. A tarde transcorreu entre farinha, chocolate e risadas. Gabriel se mostrou especialmente habilidoso para decorar os biscoitos, enquanto Pedro insistia em provar a massa crua a cada oportunidade. Enquanto os biscoitos assavam, Antônio trouxe uma pequena caixa de veludo do escritório. Isto era de Helena, disse, entregando-a a Beatriz. Ela guardou durante toda a sua vida e acho que agora deve ser seu. Dentro da caixa havia um delicado medalhão de ouro. Ao abri-lo, Beatriz encontrou uma minúscula fotografia de Helena, segurando um bebê, ela mesma no dia de seu nascimento. Nunca entendi por que Helena insistiu tanto em guardar este medalhão, confessou Antônio. Agora, tudo faz sentido. Beatriz não pôde conter as lágrimas enquanto segurava o medalhão. Toda a minha vida me perguntei se minha mãe biológica alguma vez pensou em mim, se me amou. Ela te amou cada dia de sua vida, respondeu Antônio com firmeza. Essas cartas são testemunho disso, e embora eu não possa mudar o passado, posso tentar honrar sua memória sendo parte da sua vida e da de seus filhos, se você permitir. O timer do forno tocou naquele momento, e Pedro correu animado para a cozinha. Os biscoitos estão prontos, vovô. A palavra flutuou no ar, natural e sincera, fazendo com que tanto Antônio quanto Beatriz contivessem a respiração por um momento. Depois, quase simultaneamente, sorriram. O melhor irmos antes que ele decida tirá-los sozinho, disse Antônio, levantando-se e estendendo sua mão para Beatriz. Vem, filha. Beatriz pegou sua mão, sentindo que algo curava dentro dela. Sim, pai. Enquanto caminhavam para a cozinha, onde as crianças já planejavam sua próxima aventura culinária, Antônio olhou para o retrato de Helena que presidia a sala. Pela primeira vez em anos, sentiu que seu sorriso na fotografia não guardava segredos, mas brilhava com aprovação e amor. Uma semana depois da tarde dos biscoitos, Antônio recebeu uma ligação urgente do hospital. Ricardo havia sido internado de emergência e seu estado se deteriorava rapidamente. Sem hesitar, contatou Beatriz e juntos se dirigiram ao Hospital Albert Einstein. O corredor da área de oncologia
parecia interminável enquanto caminhavam até o quarto 507. Beatriz apertava a mão de Antônio, buscando força neste homem que, em tão pouco tempo, havia passado de estranho a se tornar um pilar fundamental em sua vida. Ricardo jazia na cama do hospital, conectado a vários monitores. Seu rosto abatido se iluminou ao vê-los entrar juntos. "Minhas duas famílias", sussurrou com voz fraca. "Que presente poder ver vocês assim." Beatriz se aproximou da cama, pegando a mão de seu pai biológico. "Por que não nos avisou antes que estava piorando? Não queria preocupá-los", respondeu Ricardo, tentando se sentar. Além disso, precisava terminar algo importante. Com dificuldade, apontou para uma maleta no canto do quarto. Antônio a alcançou e a colocou sobre a cama. "Dentro há um diário", explicou Ricardo. "Comecei a escrevê-lo no dia em que soube da sua existência, Beatriz. É minha maneira de deixar registrado tudo o que nunca pude te dizer, de explicar quem sou, quem fui." Com mãos trêmulas, Beatriz abriu a maleta e retirou um caderno de couro gasto. Ao abri-lo, uma fotografia deslizou entre suas páginas. Helena e Ricardo, jovens e apaixonados, no que parecia ser um dia de piquenique. "Nesse dia", disse Ricardo com um sorriso nostálgico, "foi quando contei para Helena que tinha ganhado a bolsa para Portugal. Ela me incentivou a aceitar, a perseguir meus sonhos. Nunca imaginei que ela carregava dentro de si o maior tesouro que a vida poderia ter me dado." Antônio observava a cena em silêncio, sentindo uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, a dor de imaginar Helena nos braços de outro homem. Por outro, a gratidão a Ricardo por ter dado vida a Beatriz, que agora enchia seus dias de luz. "Há mais uma coisa", continuou Ricardo, tirando um envelope debaixo do travesseiro. "São os papéis do meu apartamento em Pinheiros e minhas economias. Está tudo em seu nome, Beatriz. É o mínimo que posso fazer depois de tantos anos de ausência." "Não, pai", protestou Beatriz, as lágrimas correndo por suas bochechas. "Não preciso de nada disso. Só preciso de tempo com você, que você conheça seus netos." "O tempo é justamente o que não tenho, minha menina", respondeu Ricardo com um sorriso triste. "Mas estes últimos meses foram um presente. Ver você se tornar a mulher extraordinária que é, conhecer meus netos, fazer as pazes com o passado." Um ataque de tosse interrompeu suas palavras. Quando se acalmou, olhou diretamente para Antônio. "Antônio, meu amigo", disse com voz fraca, "me perdoe por não ter sido sincero com você todos estes anos. Helena te escolheu porque viu em você o que eu nunca pude ser, um homem íntegro, capaz de amar incondicionalmente. Não há nada para perdoar", respondeu Antônio, aproximando-se da cama. "Todos cometemos erros, todos guardamos segredos. O importante é o agora." Ricardo assentiu, fechando os olhos por um momento. "Beatriz", murmurou, "no diário você encontrará todas as respostas que procura. E também há cartas para Gabriel e Pedro, para quando forem maiores." O monitor cardíaco começou a emitir bips mais lentos. Uma enfermeira entrou apressadamente no quarto. "Preciso que esperem lá fora", indicou com firmeza profissional. Antes de sair, Beatriz se inclinou e beijou a testa de Ricardo. "Te amo, pai", sussurrou. "E eu amo você, minha pequena", respondeu ele com um fio de voz. "Sempre estarei com você." No corredor, Beatriz desabou nos braços de Antônio, que a segurou enquanto soluçava. As páginas do diário de Ricardo, apertadas contra seu peito, guardavam as últimas palavras de um homem que, em seus últimos dias, havia encontrado a redenção no amor de uma filha que nunca soube que tinha. 3 dias depois do funeral de Ricardo, Beatriz e Antônio se sentaram no escritório da mansão para ler juntos o diário. As crianças dormiam no quarto de hóspedes, que pouco a pouco havia se tornado seu espaço permanente durante as visitas cada vez mais frequentes. "Está pronta?", perguntou Antônio suavemente, servindo 2 xícaras de chá. Beatriz assentiu, abrindo o diário na primeira página. A caligrafia de Ricardo, embora trêmula pela doença, era clara e decidida. "Querida Beatriz, quando soube da sua existência,
O mundo que eu havia construído desmoronou como um castelo de cartas. 25 anos de auto-engano se desvaneceram em um instante. Permita-me contar a verdadeira história sua e de sua mãe, uma história que nunca tive coragem de compartilhar com ninguém. As páginas revelavam uma história de amor juvenil, sonhos compartilhados e decisões precipitadas. Ricardo descrevia como conheceu Helena na faculdade de arquitetura, seu romance apaixonado e os planos que faziam para o futuro. Sua mãe era luz pura, escreveu. Tinha uma forma de ver o mundo que fazia tudo parecer possível. Quando ganhei a bolsa para Portugal, ela foi a primeira a celebrar, embora agora eu saiba que já carregava dentro de si nosso maior segredo. Beatriz lia em voz alta, sua voz quebrando ocasionalmente. Antônio escutava em silêncio, cada palavra revelando uma nova faceta da mulher que havia amado. No dia em que parti para Portugal, continuava o diário, vi algo diferente em seus olhos, mas estava muito empolgado com meu futuro para prestar atenção. Esse foi meu primeiro grande erro. O segundo foi não voltar quando ela parou de responder minhas cartas. Me convenci de que era melhor assim, que ela merecia alguém mais estável, mais maduro. Nunca imaginei que ela carregava em seu ventre o tesouro mais precioso que a vida poderia ter nos dado. As páginas seguintes continham reflexões sobre os anos perdidos. Fotografias que Ricardo havia guardado e recortes de jornal que mencionavam as conquistas profissionais de Helena. Quando soube de seu casamento com Antônio, escreveu, senti uma mistura de dor e alívio. Ele era tudo o que eu não havia conseguido ser. Responsável, dedicado, um homem que podia oferecer a ela a estabilidade que merecia. Os vi uma vez, de longe, em uma exposição de arte. Pareciam felizes, completos. Decidi que era melhor manter minha distância, sem saber que ao fazer isso, também me afastava de você. Beatriz parou, olhando para Antônio. Você lembra dessa exposição? Galeria Pinacoteca, 1997, respondeu Antônio, assentindo. Helena estava radiante naquela noite. Ganhou seu primeiro prêmio de design arquitetônico. Continuaram lendo. O diário tomava um rumo mais pessoal quando Ricardo descrevia o momento em que Beatriz o encontrou. Quando você apareceu no meu escritório, foi como ver Helena novamente. Você tem os olhos dela, seu jeito de mover as mãos quando fala, seu riso. O câncer já tinha consumido grande parte das minhas forças, mas ver você me deu um novo propósito. Precisava garantir que você soubesse a verdade, que foi fruto do amor, mesmo que as circunstâncias nos separassem. As últimas páginas continham conselhos para Beatriz, histórias sobre a família de Ricardo e detalhes sobre sua herança cultural que ele queria que ela conhecesse. Também havia uma seção dedicada a seus netos, para Gabriel e Pedro, meus pequenos guerreiros. Embora não possa vê-los crescer, quero que saibam que seu avô os amou desde o primeiro momento. Gabriel, sua curiosidade me lembra eu mesmo na sua idade. Pedro, seu sorriso é idêntico ao de sua mãe quando era pequena, embora não tenha podido vê-la então. Reconheço nas fotos de sua família adotiva. A última entrada, escrita com letra quase ilegível, tinha data de 2 dias antes de sua morte. Minha querida Beatriz, no final compreendo que a vida tem sua própria forma de fechar círculos. Perdi você uma vez, mas a recuperei justo a tempo de partir em paz. Cuide de seus filhos. Permita que Antônio seja o pai que eu não pude ser e, sobretudo, perdoe. Perdoe a todos nós pelos segredos, as decisões apressadas, os silêncios. O amor, embora imperfeito, sempre encontra seu caminho. Com amor eterno, Ricardo Beatriz fechou o diário, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Antônio a abraçou em silêncio, sentindo que outro muro entre eles desmoronava. O outono havia chegado a São Paulo, tingindo de dourado os jardins da mansão Silveira. Beatriz havia decidido se mudar temporariamente com seus filhos para um dos quartos de hóspedes, enquanto renovavam o apartamento herdado de Ricardo. O que começou como uma solução temporária havia se transformado em uma rotina que ninguém queria quebrar. Uma tarde, enquanto Gabriel fazia sua lição de casa no escritório e Pedro brincava no jardim,
Antônio encontrou Beatriz no sótão, rodeada de caixas antigas. "O que está fazendo aqui em cima?" perguntou, sentando-se ao lado dela no chão empoeirado. "Encontrei estas caixas marcadas com o nome de Helena", respondeu Beatriz, mostrando-lhe um vestido de seda azul. "Este era delas, não era?" Antônio pegou a peça com cuidado, as lembranças inundando sua mente. "Ela usou em nosso primeiro encontro formal. Era sua cor favorita." "A minha também", sorriu Beatriz, acariciando o tecido. "É curioso quantas coisas compartilhamos sem saber." Enquanto exploravam as caixas, descobriram mais tesouros, cadernos de esboços arquitetônicos, fotografias familiares e uma pequena caixa de música que ainda funcionava. "Esta melodia", murmurou Beatriz, ouvindo as suaves notas. "Minha mãe adotiva tinha uma igual. Costumava me fazer dormir com ela quando eu era pequena. Helena a comprou em uma viagem a Viena", explicou Antônio. "Disse que um dia a daria para sua filha." Sua voz falhou ao compreender o significado oculto daquelas palavras ditas tantos anos atrás. Beatriz fechou a caixa de música e olhou diretamente para Antônio. "Você acha que ela estaria feliz com isso?" "Com nós tentando ser uma família. Tenho certeza que isso é exatamente o que ela teria desejado", respondeu Antônio com convicção. "Sabe, tenho pensado, o apartamento de Ricardo é bonito, mas esta casa tem espaço demais para um homem sozinho. Talvez vocês pudessem ficar aqui permanentemente." Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. "Tem certeza? As crianças podem ser bastante barulhentas." "Este lugar precisa de barulho, risadas, vida", sorriu Antônio. Além disso, Gabriel já reivindicou o escritório como seu espaço de estudos. E Pedro, bem, acho que Nina não sobreviveria se levassem embora seu companheiro de brincadeiras. Nesse momento, como se tivesse ouvido seu nome, Pedro apareceu na entrada do sótão, com o rosto manchado de terra e um sorriso travesso. "Vovô, olha o que encontrei no jardim!" exclamou, mostrando uma velha chave enferrujada. Antônio a reconheceu imediatamente. "Essa é a chave da estufa", disse. Surpreso. "Está fechada desde que Helena..." "Podemos abrir?" perguntou Pedro, seus olhos brilhando de emoção. Os três desceram ao jardim, onde a antiga estufa se erguia, coberta de trepadeiras. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada, mas finalmente a porta se abriu com um rangido. O interior estava empoeirado e abandonado, mas ainda se podia ver as estruturas onde Helena cultivava suas amadas orquídeas. Em um canto, uma pequena mesa de trabalho continha um caderno de jardinagem, milagrosamente preservado pelo tempo. "São as anotações de jardinagem dela", sussurrou Beatriz, folheando o caderno. "Olha, ela até desenhava cada flor que plantava." "Poderíamos restaurar", sugeriu Antônio. "Fazer deste lugar algo especial novamente." "Eu quero ajudar", exclamou Pedro. "Podemos plantar mais flores e talvez alguns tomates." Beatriz riu, abraçando seu filho. Acho que sua avó Helena teria adorado essa ideia. Gabriel, que havia se juntado a eles silenciosamente, observava tudo com seus olhos curiosos. "Mãe, podemos pendurar aqui a foto do vovô Ricardo junto com a da vovó Helena?" "Claro que sim, querido", respondeu Beatriz, olhando para Antônio em busca de aprovação. "Este é um lugar para toda a nossa família", assentiu ele, "passada e presente." Enquanto o sol da tarde se filtrava pelos vidros sujos da estufa, os quatro começaram a fazer planos para sua restauração. Era como se Helena tivesse guardado este espaço especialmente para este momento, para quando sua família finalmente estivesse completa. 6 meses haviam se passado desde a abertura da estufa. A primavera havia chegado e, com ela, o espaço antes abandonado se transformara em um jardim cheio de vida. Beatriz havia herdado não só os olhos de Helena, mas também seu dom para a jardinagem. As orquídeas floresciam novamente, acompanhadas pelos tomates cereja que Pedro havia insistido em plantar. Uma manhã de sábado, enquanto Beatriz regava as plantas, encontrou algo incomum atrás de um vaso antigo, uma pequena caixa metálica parcialmente enterrada no solo. "Pai",
chamou Antônio, que já havia se acostumado a ser chamado assim por ela. Venha ver isso. Antônio deixou sua xícara de café na mesa de trabalho e se aproximou. A caixa estava enferrujada, mas intacta, com as iniciais H. CAs gravadas na tampa. Nunca tinha visto isso, murmurou Antônio, pegando a caixa com cuidado. Juntos, a abriram para encontrar um conjunto de cartas amarradas com uma fita azul desbotada e um pequeno caderno de couro. São diferentes das outras cartas, notou Beatriz, desamarrando o laço com delicadeza. A primeira carta tinha data de uma semana antes do acidente de Helena. Queridos Antônio e Beatriz, se estão lendo isto juntos, significa que finalmente a verdade veio à luz. Guardei esta caixa aqui, em meu lugar favorito, esperando o dia em que meus dois maiores amores pudessem encontrá-la. Antônio, meu amor eterno, me perdoe por não ter tido a coragem de contar sobre Beatriz. Cada vez que tentava fazê-lo, o medo me paralisava. Não era medo da sua reação, mas de enfrentar minhas próprias decisões do passado. Você me deu um amor tão puro, tão incondicional, que temia manchá-lo com meus segredos. Beatriz, minha pequena, escrevo isto sem saber se algum dia chegará a lê-lo. Procurei por você, sabia? Todo ano, no seu aniversário, ia ao orfanato onde te deixei, apenas para saber que tinha sido adotada por uma boa família. Me consolava pensando que era feliz, que tinha o lar que eu não pude te dar naquele momento. Há algo mais que vocês precisam saber. Beatriz parou, sua voz tremendo. Antônio segurou sua mão, dando-lhe força para continuar. Tenho tido sonhos, talvez premonições. Sinto que meu tempo está se esgotando e preciso deixar isto escrito. No caderno vocês encontrarão a verdadeira história, toda a verdade sobre por que tomei as decisões que tomei. Amo vocês dois, mais que minha própria vida, e meu maior desejo é que um dia possam estar juntos, ser a família que sempre deveríamos ter sido. Com amor eterno, Helena, com mãos trêmulas, abriram o caderno. As páginas revelavam uma história mais profunda do que haviam imaginado. Helena escrevia sobre sua juventude, seu amor por Ricardo, mas também sobre uma doença hereditária que a atormentava. Decidi dar Beatriz para a adoção não só pelas circunstâncias, escreveu, mas porque os médicos me diagnosticaram uma condição cardíaca que poderia ser hereditária. Não queria condenar minha filha a viver com esse medo. Anos depois, quando os médicos confirmaram que a condição não era tão grave quanto pensavam, já era tarde para recuperá-la. Beatriz e Antônio se entreolharam, compreendendo finalmente o peso que Helena havia carregado. Espere, disse Beatriz subitamente. Se ela tinha uma condição cardíaca, o acidente? Antônio assentiu lentamente. O relatório médico mencionou que provavelmente sofreu um ataque cardíaco enquanto dirigia. Ela nunca me disse que estava doente. Tem mais, sussurrou Beatriz, apontando para as últimas páginas do caderno. Tenho guardado dinheiro em uma conta especial, escreveu Helena, para Beatriz e seus futuros filhos. Antônio, no banco há um cofre com todos os documentos. A chave está no fundo desta caixa. Quero que este dinheiro ajude a garantir o futuro de nossa família, a família que nunca pude ver reunida. No fundo da caixa metálica, como dizia a carta, encontraram uma pequena chave dourada. Pedro, que estava brincando por perto, aproximou-se ao ver as lágrimas nos olhos de sua mãe. Por que você está chorando, mamãe? Perguntou, abraçando-a. São lágrimas de alegria, meu amor, respondeu Beatriz, puxando seu filho para perto. Sua avó Helena nos deixou um presente muito especial. Mais especial que meus tomates? Perguntou o menino inocentemente, fazendo todos rirem. Diferente, sorriu Antônio, bagunçando o cabelo do neto. Ela nos deixou o presente mais importante de todos, a verdade. 1 ano exato havia se passado desde a descoberta da caixa na estufa. A mansão Silveira, antes silenciosa e solene, agora transbordava de vida. O dinheiro que Helena havia guardado permitiu que Beatriz abrisse seu próprio escritório de arquitetura, seguindo inconscientemente os passos de sua mãe biológica. Era domingo,
e a família havia se reunido no jardim para uma ocasião especial. A estufa, completamente restaurada, brilhava sob o sol da tarde. As orquídeas de Helena floresciam junto aos tomates de Pedro, criando uma combinação peculiar, mas bonita, que parecia simbolizar a fusão de suas vidas. Antônio observava de sua poltrona favorita, enquanto Gabriel, agora com 10 anos, lia em voz alta uma redação que havia escrito para a escola. Minha Família Extraordinária, por Gabriel Oliveira Silveira. Tenho 2 avós que nunca conheci pessoalmente, mas que estão sempre presentes. Minha avó Helena, que amava as flores e guardava segredos em seu coração, e meu avô Ricardo, que escreveu um diário para que o conhecêssemos. Tenho um vovô Antônio, que nos ensinou que o amor pode construir pontes sobre qualquer distância. Beatriz, sentada ao lado de Antônio, apertou sua mão enquanto ouviam. Pedro, agora com 7 anos, brincava com Nina enquanto prestava atenção intermitente às palavras de seu irmão. Hoje tenho uma mãe que é arquiteta como minha avó Helena, e que nos ensinou que as famílias são como os jardins. Crescem de formas inesperadas, mas sempre em direção à luz. Antônio se levantou lentamente, apoiando-se em sua bengala. Os anos não passavam em vão, mas seus olhos mantinham o brilho de quem encontrou uma nova razão para viver. Tenho algo para mostrar a vocês, anunciou, dirigindo-se à estufa. No centro do espaço havia instalado uma vitrine especial. Dentro, as cartas de Helena e Ricardo estavam cuidadosamente preservadas, junto com fotografias de ambos. Uma nova moldura continha uma foto recente de toda a família, tirada no último aniversário de Pedro. Esta é nossa árvore genealógica, explicou Antônio, revelando um belo mural que havia estado coberto. Não apenas de sangue, mas de amor. O mural, pintado por um artista local, mostrava uma árvore cujas raízes entrelaçadas representavam Helena e Ricardo. Os galhos se estendiam para cima, incluindo Antônio, Beatriz, seus filhos, e até mesmo os pais adotivos de Beatriz, criando uma imagem de unidade e continuidade. Há mais uma coisa, disse Beatriz, tirando um envelope de sua bolsa. Recebi os resultados dos exames cardíacos. Estou bem, e as crianças também. A condição de mamãe não era hereditária, afinal. Antônio a abraçou fortemente, as lágrimas rolando por suas bochechas. Helena ficaria tão feliz em saber disso. Olhem, exclamou Pedro de repente, apontando para uma das orquídeas. É azul. Todos se aproximaram para ver a flor que havia chamado sua atenção. Era uma orquídea rara, do exato tom azul do vestido que Helena havia usado em seu primeiro encontro com Antônio. É uma mensagem, sussurrou Beatriz, acariciando suavemente as pétalas. Ela está aqui conosco. Gabriel se aproximou com seu caderno. Posso terminar de ler minha redação? Todos assentiram, formando um círculo ao redor do menino. E assim, nossa família é como esta estufa, um lugar onde o passado e o presente se encontram, onde os segredos se transformam em verdades e onde o amor cresce mais forte que qualquer flor. Alguns diriam que nossa história é complicada, mas eu acho que é perfeita, porque é nossa. Antônio olhou ao seu redor. Para Beatriz, que havia trazido luz novamente à sua vida, para Gabriel, com sua sabedoria precoce, para Pedro, com sua alegria contagiante, para as flores que Helena tanto amava, para as fotografias que contavam sua história. Tudo havia chegado ao seu lugar, como se o universo tivesse esperado pacientemente por este momento. Sabem? Disse, sua voz suave, mas firme. Helena sempre dizia que não existem coincidências, apenas momentos que estavam destinados a acontecer. Acho que ela tinha razão. Beatriz sorriu, abraçando seus filhos. Somos o final feliz que ela sempre quis para todos nós. E assim, naquela estufa cheia de vida e memórias, a história que começou com um segredo terminou com uma verdade maior que a soma de suas partes. Que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar, de unir e de criar milagres que nem sequer podemos imaginar.